E aí, turma, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um Conversas A3 e dessa vez um convidado espetacular que eu conheci ele de flash, assim, mas quando ele começou a contar a história eu falei, para, não conta a história para mim, vamos contar lá no podcast, porque a história dele se mescla com o mercado imobiliário de uma forma incrível aqui, assim, e que, assim, que a gente já vai ver que eu tava alinhando ali com ele algumas coisas e eu já vi que ele era inovador desde criança e tudo mais. Então, eu quero muito conhecer essa história aqui junto com vocês. E hoje tá junto comigo aqui a minha host preferida, a Isa Ferreira. Quando a Nahara tá aqui, ela é a preferida, eu concordo, tá tudo certo. Mas, e o bom quando a gente encontra as pessoas de Flash é que é assim, a gente fala e eles topam, né? Vir. É incrível, né? Assim. E hoje a gente tá aqui com quem? Com o Dalger Junqueira, do mercado imobiliário. Seja bem-vindo, Dalger. Que coisa boa você estar aqui com a gente. Que bom que você aceitou contar essa história aqui, porque ela com certeza é inspiradora e bacana e o mercado precisa de histórias inspiradoras. Então, obrigado e gratidão. Eu que agradeço, Rick. Realmente foi um encontro, assim, foi de esbarrão que nós tivemos, né? Sim. E de cara já deu esse link para a gente poder fazer, contar as histórias, né? Eu vi também as outras histórias que vocês colocaram e eu achei que vocês têm uma agenda muito positiva aqui. O que me encantou foi a maneira como vocês abordam os assuntos e como vocês levam isso para o lado positivo. Nossa, incrível. Que bom. Você quer puxar e fazer a primeira pergunta? Agora sim, né? A gente quer saber e todo mundo que ouviu quer saber, né? Onde você nasceu, como que foi a sua história, né? Do seu início de vida, vamos falar, né? Bom, eu nasci em Quirinópolis, né? Eu sou de Quirinópolis, no interior goiano. Eu sou de uma família bem humilde, né? Meu pai e minha mãe vieram de famílias de agricultores. Meu pai, numa família de agricultores, o que você tem, que você pode dar para o seu filho é educação. Então, tanto para o meu pai quanto para minha mãe, os meus avós insistiam muito na questão de educação. Então, meu pai estudou, fez faculdade não, fez escola, segundo grau. Uhum. Ele até conta uma história bem peculiar, que era da época, né? Que ele tinha que caminhar 10 léguas para chegar até a escola e voltar. Nossa. E naquela época não tinha despertador, não tinha van para levar a gente, não tinha uniforme, né? A criança tinha que acordar, ir para a escola, estudar e voltar. Nossa. E nessa lida, né, meu pai conseguiu estudar, passar no concurso do Banco do Brasil. É a força, né? E ele acabou indo para Quirinópolis, onde conheceu minha mãe, que também era filha de um agricultor. E eles acabaram casando e formando uma família que, com 2 anos já de vivência em Quirinópolis, meu pai foi transferido para Goiânia. E aí nós tivemos o primeiro privilégio na vida, que foi vir morar em Goiânia. Mas que legal. E o seu pai, com certeza, é uma pessoa muito dedicada. Porque na época, banco, se eu não me engano, era muito difícil de entrar. Todo mundo queria entrar em banco, se eu não me engano, não era isso? Exatamente. Meu pai passou no concurso do Banco do Brasil, que era o melhor banco que tinha para se trabalhar naquela época, né? Nossa, era uma referência. Era uma referência. O funcionário do bancário, Banco do né? Brasil era quase uma autoridade. Autoridade, né? Exatamente. Então, meu pai realmente foi sempre muito dedicado, né? Minha mãe também. Minha mãe cresceu na época que as mulheres começaram a rasgar o sutiã, né? Sim. E ela fez faculdade. Meu avô sempre exigiu que as filhas estudassem muito. Então, seu avô já era também bem pra frente nesse sentido, Bem assim, pra frente. Assim, ó, vai lá e acontece, né? E ele exigiu que a minha mãe estudasse. E a minha mãe, quando ela terminou de estudar, o próximo passo era trabalhar. E naquela época não era normal mulher trabalhar. A mulher tinha que ficar dentro de casa. Uhum. E a minha mãe, eu lembro que, assim, nos relacionamentos que nós tínhamos, né, não eram todas as esposas que trabalhavam. Aí minha mãe fez um concurso pro INSS, passou no INSS e trabalhou no INSS. Então, eu sou filho de 2 funcionários públicos. Um do Banco do Brasil e outro do INSS. Que legal. E aí você preferiu não seguir carreira também pública? Porque normalmente os pais são assim, né? Exato. Quando eles veem alguma coisa bacana... Vira um exemplo. E automaticamente ou o filho quer aderir àquela profissão dos pais, ou então os pais falam assim, aqui é bom mesmo, vai assim. O sonho do meu pai é que eu fosse funcionário do Banco do Brasil. Tá Entendi. vendo? Mas lá em casa nós éramos 3 filhos. Tá. E para você entrar no Banco do Brasil, você entrava como menor aprendiz. E eu fiquei no intervalo, porque não poderia colocar não poderia colocar 2 filhos com intervalo inferior a 1 ano. Como lá em casa nós éramos uma escadinha, né, um intervalo de 1 ano, eu não fui aceito para entrar no Banco do Brasil.
Os outros dois foram? Os outros 2 foram menores aprendizes. Aí no final eu vou perguntar assim, se foi uma sorte ou foi um azar? Tá? No final a gente pergunta isso. Aí, como eu não pude trabalhar no Banco do Brasil, e naquela época, eu acho que em todas as casas, né, dos brasileiros, era normal as crianças trabalharem. Então, com 14 anos, ou nós entrávamos no Banco do Brasil, ou nós tínhamos que ter outra atividade. E aí, eu fui trabalhar de empacotador na associação dos cooperados do Banco do Brasil. Porque nós éramos obrigados. Lá em casa não tinha essa de não vai trabalhar, não, vai só estudar. Tinha que estudar e tinha que trabalhar. Então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar como empacotador e fiquei um período bem curto, porque eu era muito bom para empacotar. Tá E vendo? aí já me mudaram de cargo. Mas que legal, que legal. E aí, assim, você tentou ainda seguir alguma coisa dentro do banco ou ainda tentou algum concurso nessa época, assim, que depois que você formou e fez a faculdade ou não? Ou você desistiu ali naquele ponto? Não, na minha casa, a única, vamos dizer assim, profissão que poderia ser seguida, né? Eu acho que assim, em quase toda casa, o médico quer que os filhos sejam médicos, né? Sim. O meu pai queria que eu fosse funcionário do Banco do Brasil. Entendi. Mas como eu fui trabalhar nessa cooperativa e acabou que eu tive uma ascensão muito rápida dentro da cooperativa, eu fui encantado pelos outros aspectos. Eu entendi. E- Então, assim, e te pegaram mesmo assim, você era um empacotador e aí falaram assim, nossa, esse rapaz aqui tem potencial e você já começou ali a escalar muito rápido, de fato mesmo? Foi, na verdade eu fiquei uma semana trabalhando como um empacotador. Uma semana. Não, isso aí é The Flash. legal, isso É é- outra história The Flash. Porque eu sempre fui muito bom de matemática, né? Aham. E lá em casa a gente nunca foi, vamos dizer assim, teve preguiça de trabalhar, né? Certo. Então eu terminava o meu serviço de empacotar e as meninas tinham que fechar o caixa. E como eram meninas mais simples, elas tinham um pouco de dificuldade. E eu já ajudava elas a fechar o caixa. Aí eu ajudei a que eu ficava no primeiro dia. Uhum. E eu sempre tive uma facilidade de falar com as pessoas, né? Acabou que no final da semana eu já tinha ajudado todas. E aí o chefe da cooperativa me chamou, falou, mas você é bom de matemática, né? Eu falei, sou ótimo, adoro matemática. Ele falou, não, então você vai vir pra cá pra fechar os caixas. Olha aí. E aí Que a gente legal, Dália. eu já subi na segunda semana pra fazer fechamento de caixa. Que é uma Que função era uma importante, conferência. imagina. É, que né? já é, assim, com já- certeza de muita porque confiança, é né? de confiança. E para um jovenzinho de 14 anos, que Exato. legal. E foi legal que a gente fazia conferência. Naquela época não tinha computador, era tudo na máquina. Aquela máquina que você batia e gerava um impresso e você pegava os 2 impressos e conferia cantando. Um falava, o outro ouvia e você ia ticando para fechar os caixas. Mas eu achava aquilo muito monótono, né? Achava entediante. Meu Deus, e aí? E aí, já na terceira semana, eu reclamei com o meu chefe, né? Falei, poxa, mas isso é muito chato fazer isso, né? Uma semana de empacotador, 3 semanas do caixa. Aí ele me transferiu para mim fazer também o serviço de banco. Entendi. Então, como eu era menor, eu não pagava o ônibus para ir no centro e voltar, porque naquela época em Goiânia tudo era na Avenida Goiás. Aham. E aí todos os pagamentos e recebimentos, nós saímos da cooperativa, que era ali na Avenida hoje acho que é um cartório lá, e aí eu ia de ônibus pro centro, Aham. era normal, né? Eu andava de ônibus desde os 6 anos de idade. Eu ia pro centro de ônibus, fazia os pagamentos e voltava e ajudava o pessoal a fechar o caixa. Aí eu fiquei um pouquinho mais animado. Mas eu fiquei um mês só na cooperativa Porque aí já tinha esse também. dinamismo e você estava também mais próximo do seu pai, eu acho que nesse sentido, não é? Seu pai começou a ficar mais satisfeito, porque aí você já começou a fazer serviço de banco. Tinha alguma coisa assim ou nada a ver? Não tinha nenhum vínculo. Meu pai continuava frustrado por eu não ter entrado no Banco do Brasil e ficava esperando alguma oportunidade para mim entrar lá. Os seus 2 irmãos, eles conseguiram entrar e fizeram, assim, tipo, carreira dentro do banco também ou não, Dalge? Não, o meu irmão mais novo, eu tive um fato que nos separou dele, né, precocemente. Ele veio a falecer com 17 anos, ele era menor aprendiz do banco. Ele entrou e o meu irmão mais velho também entrou. O meu irmão seguiu carreira no banco até um determinado ponto. Mas a gente tem um episódio aí relacionado à informática muito forte que acabou separando o meu irmão do Banco do Brasil. Com informática. Com informática. E aí já começa você também a entrar nessa área junto com ele ou não? Sim. É. Aí o fato do meu irmão ter essa tendência de trabalhar com informática, na verdade a gente era muito curioso naquela época, né? Estamos falando em 1985, 86, Isso né? você já era formado ou ainda não? Não, ainda estudava. Você ainda era o do caixa lá,
A pessoa não, do banco, eu ou não? fiquei na cooperativa 1 mês e meio só. Porque aí o meu chefe, ele viu que eu era uma pessoa muito impaciente, e ele me levou para trabalhar no escritório dele de contabilidade. Ele era um advogado que trabalhava com contabilidade, e foi o meu primeiro emprego formal, porque eu era Que como se legal. fosse menor aprendiz na cooperativa. E aí eu fui para esse escritório, porque eu já tinha naquela época, por exemplo, hoje o básico de informática era datilografia. Sim. E eu já tinha datilografia desde os 12. E aí eu já fui para lá para fazer os relatórios para ele. Então, eu fazia bem Incrível. rapidinho. E realmente foi uma ascensão boa. Você já pensando assim, né? Começou como empacotador, já viu que aquilo ali já não era... Assim, no primeiro dia você já consegue ver se aquilo lá é pra você ou talhado ou não, né? Foi. E aí automaticamente já subiu pro caixa, depois você subiu para fazer serviço bancário, e aí foi para contabilidade, que é mais do que aquilo ainda, assim. Então já foi vendo todo aquele ciclo de trabalho ali de uma forma Que me bacana, né? afastava cada vez mais do processo, né? Como eu acompanhava o trabalho do meu pai no banco tinha uma rotina da gente tomar café à tarde, né? A gente comia pão com manteiga e café. Aí os filhos iam para lá e a gente comia isso lá junto com os funcionários. Era o lanche Olha. oficial da época, né? E a gente acabava que acompanhava os pais naquele processo. E eu não gostava do trabalho do meu pai, que era a mesma rotina, o mesmo trabalho. Me incomodava um pouco. E quando eu comecei a trabalhar, primeiro no supermercado, comecei a ter essa questão, essa vibe mais financeira, e depois para contabilidade, aí eu comecei a achar que eu deveria fazer direito. Achei que eu deveria ser Direito? Mas advogado. eu pensei que você ia falar assim, matemática, contabilidade, alguma coisa nesse sentido. Não, você pensou direito. É porque eu sempre tive na minha cabeça que eu precisava, na minha casa sempre foi muito arraigado a questão de você ser arrimo de família, sempre. Então, Tá. assim, desde criança a gente sempre pensa em o que a gente vai fazer para conseguir sustentar a família. E eu via que naquela época os professores de matemática ganhavam muito pouco. E não tinha mercado de trabalho. Então, eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar muito dinheiro. Então, ou eu tinha que ser médico, Entendi, ou eu Davi. tinha que ser engenheiro, ou eu tinha que ser advogado. São as três profissões Naquela que época, eram. as 3 profissões que Sim. existiam, que eram as mais famosas. E como eu gostava muito de matemática, a minha vocação era para engenheiro. Mas aí eu fui seduzido pela questão, esse escritório que fui trabalhar, o advogado, ele era advogado e contador, então quando é advogado já consegue ter um ganho bom. Quando é advogado e contador, que mexe na parte É um de peso, tributos, consegue... E eu fiquei, assim, fascinado por aquilo. Mas acabou que a vida me botou para outro caminho. Então, e aí o seu irmão veio e te chamou, foi isso? Não, aí foi o seguinte, aí o meu irmão passou, ele passou numa faculdade de arquitetura, ele queria fazer arquitetura e mudou para Santos. E o meu sonho era fazer engenharia. O meu sonho era ser engenheiro mecânico da Volkswagen. Olha. Certo. Já era definido desde quando, assim? Desde criança. Desde criança. Por quê? Você lembra, assim, qual que foi o start que Te você... atraiu É porque, na verdade, nós começamos, os carros que meu pai tinha, quando nós éramos pequenos, eram Fusca, Brasília, Variante, e eu adorava aquilo, né? Que legal. Então eu sempre quis fazer aqueles carros. E acabou que o símbolo da Volkswagen me conquistou, né? O fato de ser alemão, que os alemães são muito fortes, principalmente na área de indústria, Sem também dúvida. me fascinava, né? E eu tinha a Volkswagen, por ter a fábrica no Brasil, é uma das que tinha a fábrica no Brasil, é a que eu tinha desejo de ficar. E aí eu botei isso na minha cabeça e li a revista e tudo pra mim era só da Volkswagen. Que incrível. E aí você conquistou o sonho? Acho que eu não... Vamos continuar a história, mas você conquistou esse sonho? Aí quando o meu irmão foi para Santos fazer faculdade, o meu sonho ficou mais próximo, porque não tinha faculdade de engenharia mecânica em Goiânia. Só a mais próxima que tinha era Uberlândia. Então eu tinha que ir para Uberlândia, né? Só que em Uberlândia eu não estaria dentro do mercado, né? O mercado estava em São Paulo, né? Perfeito. Eu só enxergava a possibilidade de ir para São Paulo. Com a ida do meu irmão para Santos, eu fui prestar um vestibular em Santos também, passei. E aí fui fazer faculdade de engenharia mecânica em Santos. E aí você concluiu essa... Concluí a faculdade de engenharia mecânica, só que no meio ao longo do curso da faculdade, nós tivemos um problema familiar, né? O meu irmão, que era o meu irmão caçula, veio a falecer, um incidente aí complicado com um amigo dele, que é aquela brincadeira com arma de fogo. Nossa. Ele veio a falecer e aí criou um vazio muito grande entre eu e meu irmão que estávamos em Santos e meu pai e minha mãe que estavam em Goiânia.
Meu pai até mudou para o interior. E esse evento me marcou muito. E eu não queria mais ficar em São Paulo. Entendi. E teve um outro evento particular que eu acabei conhecendo lá em Santos. Eu tive a oportunidade de conhecer um engenheiro da Volkswagen. E quando eu conheci ele, aí ele acabou com o meu sonho. Olha só, ele foi a pessoa que, assim, que às vezes te tirou daquele... Porque certamente a experiência, né, que ele tinha, ele te passou e você falou, não é aqui minha Agora, minha talvez praia, assim, não. ó, vamos supor que você tivesse lá dentro, assim, você passaria da mesma forma pra uma pessoa que tem o sonho, Dalger? Mas no meu caso especificamente, eu sempre fui muito ligado à família. Tá. Né? Então o fato de eu ter saído do meu nicho familiar, ter ido para outro estado, sempre me atrapalhou muito. Esse engenheiro que eu conheci é uma pessoa super agradável, bem sucedido dentro da Volkswagen, só que a vida dele era de escravidão. Para ele, foi isso que me afastou da profissão de engenheiro. Para ele poder trabalhar, ele tinha que morar em Santos para dar qualidade de vida para a família dele. Sim. E ele tinha que acordar às 5 da manhã, ir para São Bernardo, que é onde era a Volkswagen, passava o dia em São Bernardo e voltava à noite. Quando ele voltava, as filhas dele estavam dormindo. Então ele me contou, falou, eu não vi minhas filhas crescerem. E eu falei, eu não quero esse tipo de vida para minha família. Entendi. E aí eu falei, com, né, a área da família, né? Isso, eu falei, não, eu não quero isso para minha vida, eu não quero ter uma família que eu não vai me encontrar. E aí o que eu fiz? Aí eu falei, não, tenho que voltar para Goiânia. E você tinha quantos anos nessa época, Dalger? Aí eu tava com 22 para 23 já. Muita experiência de vida, né? Bem jovem, olha. Muito jovem, já tinha feito assim várias coisas, já tinha realmente... eu já tinha aberto 2 empresas lá em Santos com meu irmão, montamos... Como a gente mexia com informática, nós montamos uma empresa de editoração eletrônica, na época que mal tinha computador. Trabalhei num monte de coisa. Não tinha tempo, não. E aí, quando você voltou para Goiânia com essa idade, aí como é que foi, né? Porque é assim, talvez... a sequência agora, né? Então assim, a sequência aí você voltou para Goiânia para ficar mais próximo dos seus pais. Você entendeu que eles precisariam de estreitar novamente essa convivência com a família. Na verdade, eu voltei para Goiânia porque eu não queria que meus pais ficassem sozinhos em qualquer tipo de dificuldade. Entendi. Então, como nós estávamos em São Paulo, demorava muito. Nós íamos de carro. Naquela época, avião não era muito viável, né? Só quem tinha muito dinheiro. Não é e-mail, não tinha ligação nada disso. de vídeo. A gente falava por orelhão, né? No orelhão da esquina para ligar. Era uma situação bem diferente. E eu já tinha constituído uma empresa em Santos. Eu tinha lá na época chamavam a empresa de desktop publishing, né? Que nós fazíamos editoração eletrônica. Nossa, já era nome bem moderno, assim, né? Até pra hoje é moderno, imagina naquela época. Naquela época, o que nós fazíamos? As empresas não tinham computador. Como nós entendíamos muito de computador, tanto eu quanto meu irmão, nós montamos computadores e nós fazíamos a edição. O que você faz hoje no celular, que é editar um texto, fazer uma diagramação de uma página, naquela época ninguém sabia fazer. Então nós montamos uma empresa lá em Santos, nessa época eu fazia faculdade à noite e trabalhava de dia, chamava Pencil Publicidade, que fazia editoração para as agências. Tinham 7 agências de publicidade em Santos e eles não tinham quem fazia isso. A única agência que tinha chamava PIC Propaganda, que por acaso eu também trabalhei nela. A gente não tinha dinheiro, tinha que trabalhar para poder pagar as contas, né? Por favor, assim. E aí eu aprendi nessa agência e depois nós montamos um birô de serviço para fazer serviço para as outras agências. E acabou que a gente também ensinou as agências, montou um equipamento para eles. E aí eu tive que vender essa empresa para voltar para Goiânia. Então eu conversei com meu irmão, falei que eu ia voltar. Você vendeu a sua parte e ele continuou lá ainda na empresa? Não, ele também resolveu vender a parte dele. E ele veio também? Não, ele ficou lá. Porque a vida dele já estava caminhando muito bem para lá e ele acabou ficando lá. Dalger, e aí quando você voltou, como é que assim que o mercado imobiliário entrou dentro da sua vibe profissional? Então, assim, foi assim, quando eu voltei para Goiânia, as coisas têm que acontecer quando você tem que buscar. Sim. Para que elas aconteçam, elas não caem no seu colo, né? Sim. Quando eu voltei para Goiânia, eu entrei na faculdade da Universidade Católica e realmente uma disparidade de idade, porque eu era mais velho do que as pessoas, eram uns 4 anos mais velhos e meus amigos estavam todos formados. Entendi. E eu não tinha como trabalhar, porque não tinha trabalho para engenheiro mecânico. Falei, não, tem que fazer engenharia civil. E entrei na faculdade de engenharia civil. Quando eu entrei na faculdade de engenharia civil, eu encontrei com um amigo meu, que hoje, por acaso, é diretor da Terral, que é o Marcelo Borges. Sim.
E conversei com ele, falei, cara, eu preciso de trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Ele falou, olha, eu tô trabalhando numa empresa de terraplanagem, mas lá eu não posso te pagar, lá a gente não tem dinheiro. Eu falei, não, eu trabalho de graça. Isso era a Terral naquela época? Não. Ah, era outra empresa. Essa empresa já fechou, né? Uhum. Eu falei, não, eu trabalho de graça, não tem problema, eu vou lá trabalhar. E aí eu fui lá para trabalhar e eles mexiam com licitação de obra pública. Uhum. E quando eu cheguei lá, era um livro, assim, ó, um paco de conta que você tinha que fazer. E eu falei, cara, mas isso aqui é muito atrasado. Eu tenho uma planilha eletrônica que eu faço aqui, eu ajeito o preço para você do jeito que quiser. Aí ele, mas como que é isso? Eu falei, não, eu trago meu computador e faço aqui para você. Aí eu tinha um carro na época, já eu botava o meu computador, aquele monitor enorme que a gente pegava, né, Lembro dele. no porta-mala do meu Gol e ia para o estágio para fazer a planilha. E um outro amigo meu também, que se tornou diretor da FGR, né, que é uma pessoa muito conhecida na FGR, muito competente, ficou sabendo que eu estava em Goiânia, que até então ele não Fala o tava nome sabendo. dele, pelo amor de Deus. Eu Chama tinha... Theo. Theo Maia. Theo Maia, conheço demais o Theozinho, ele Theo nadou famoso. comigo, aí. Nadou polo. Isso, polo aquático. Ó, um abração pro Theo aí, ó, Theo, tá aí. E o Theo ficou sabendo que eu estava aqui em Goiânia e falou, não, cara, vou te levar para a melhor empresa de Goiás. E eu não sabia, né? Até então meu desejo era Volkswagen, eu nem pensava no que tinha aqui. E aí ele me convidou para ir trabalhar na FGR. Aí eu fiz um teste, tinha um teste lá que era complexo de fazer, era difícil entrar na FGR. Quase igual o Banco do Brasil na época lá, que era muito assim, não, é de fato. Não sei se tanto, mas consegui entrar, que foi a minha primeira experiência de fato com construção civil, né? Entendi. E uma empresa fascinante, né? A FGR lá, os meninos da Até FGR. hoje, né? Até assim, hoje. Até hoje são Uma empresa incríveis. de uma visão muito grande, então é uma empresa que era muito inspiradora. Sim. E é uma empresa que, além de ser inspiradora, ela cuidava muito do lado humano das pessoas. Para você ter Perfeito. uma ideia, eu era estagiário e eu tinha acompanhamento psicológico. Eu pensava que era porque a gente era doido, mas não. É porque a empresa pensava muito na frente. Eles são incríveis mesmo São com relação incríveis. assim, a trazer o humano para dentro do concreto, né? Sim. Vamos falar assim, o humano para dentro do imóvel, vamos falar. A FGR sempre teve uma visão muito à frente do tempo dela. Certeza. E aí você teve essa experiência lá, você chegou a fazer parte dos grandes projetos, dos primeiros jardins. Como que foi assim o lançamento? O primeiro jardim você estava junto também ou já Não, eu quando eu entrei na FGR eu trabalhava na parte de obras públicas. Então eu Ah, basicamente tá. na parte de orçamento e licitação. Uhum. Eu era estagiário, né? Então, A FGR, ela também já participou, assim, sim, como a FGR licitador. foi uma das grandes empreiteiras que teve no estado de Goiás, foi a FGR. Entendi. E aí depois que partiu para condomínios próprios, Isso, e ela incorporação. mesclou ao longo da existência dela, né? Por isso que eu falo que eles sempre tiveram muita visão. Muito antes do problema que teria de crise de obras públicas, eles abriram esse novo segmento, que foram os Incrível. condomínios fechados, né? Eles começaram com condomíniozinho de casa, que é na Vila Brasília, eu não me recordo o nome agora, mas foi um sucesso de vendas, antes dos jardins, do que todo mundo conhece, né? Mas é uma empresa que sempre pensou à frente e aí eles conseguiram sair dessa parte da obra pública, que é um setor que é um pouco sofrido. E aí você sabe o que eu fico pensando, assim, o tanto que é legal, assim, como que as coisas são sinérgicas, né? E é por atração. Você vê uma pessoa que já saiu, assim, foi sempre à frente, né? O Dauge sempre à frente. E aí é atraído por uma empresa que também é sempre à frente. Eu gosto sinergia dessas mesmo, questões né? sinérgicas, assim. Você complementa, né, nesse sentido e ela também te complementa como empresa. Exatamente. Porque também está pensando à frente. E foi isso que te fez e te motivou a ficar por tanto tempo lá? Assim, quando eu estava na FGR, eu achava que eu ia ficar lá pro resto da minha vida. Aham. Né? Porque eu me sentia em casa dentro da FGR. As pessoas eram fantásticas, o processo era fantástico. Mas com o passar do tempo, na minha vida, eu sempre fui muito pautado pelo lado humano. Né? E eu comecei a perceber que para mim crescer, porque nas empresas privadas, para que você chegue a um determinado ponto, as cadeiras de cima têm que se movimentar. Sim. Só que quem me levou para a FGR era o meu melhor amigo, que era o Theo. Né? Então, eu tinha um conflito existencial muito grande, porque o Theo estava num nível acima de mim. Né? Quando eu era estagiário, ele era engenheiro.
Quando eu virei engenheiro, ele virou diretor. Perfeito. E aí, pra mim virar diretor, ele deveria... eu não podia ficar dono, né? Porque Entendi, eu sim. teria que sair da FGR. Isso pra mim nunca entrou na minha cabeça. Entendi. Então, em um determinado momento, eu falei, cara, eu não posso, né? O Theo não era meu chefe direto, né? Mas o Chimaltes, Carlos Chimaltes, que hoje é da BRDU, um dos donos da BRDU, né? Um dos diretores lá, era o meu chefe direto, e eu não concebia muito bem essa questão de ter que tirar meu chefe para mim ser chefe, para mim crescer. Eu falei, não, tem que procurar outras alternativas. Entendi, mas nessa época você trabalhava na obra, ou não? Eu trabalhei na obra, lá na FGR eu comecei cuidando de licitação, depois eu fui mexer com obra de pavimentação, então eu cuidava da parte da usina de asfalto que a FGR tinha, depois eu fui cuidar da equipe de aplicação de massa asfáltica, então ali, Que incrível. aquele anel viário que tem ali da Mabel até o Jardins Madri, na época eu que acompanhava todo o processo, que a aplicação de massa nós que fazíamos, a FGR que fazia, né? Então até a rotatória do Madri foi onde eu tive a minha primeira frustração no setor imobiliário, foi ali. Frustração? Frustração, porque nessa época o Marcelo, né, diretor da Terral, ele virou para mim e falou assim, Dauger, a gente estava na rotatória do Madri, vamos comprar uns lotes aqui. E o lote lá não valia absolutamente nada. Ah, frustração. E eu falei assim, poxa vida, vou comprar lote, nada, vou trocar meu carro. Eu tinha um Gol, queria trocar por um tempo. Essa era a frustração. Tava começando a ganhar dinheiro. E ao invés de eu comprar lá, dava pra me ter comprado 10 lotes na avenida. Você imagina o que custa, o que vale hoje 10 lotes na avenida. A gente nem estaria fazendo esse podcast aqui, estaria falando assim, o Dauge, cadê o Dauge? O Dauge tá lá no Dubai. E aí acabou que eu não comprei os lotes, né? A gente já ficou naquela história, eu nem sei se o Marcelo chegou a comprar, eu acho que ele comprou um ou dois lá, ganhou dinheiro, claro, e foi a minha primeira frustração por não ter tido essa oportunidade de investir no setor imobiliário. Entendi. Se eu tivesse investido hoje, eu teria um patrimônio significativo, né? Sim. Tipo assim, foi uma questão de tempo, né? O Marcelo Baiocchi falou um negócio interessante, ele falou assim, ó, o mercado imobiliário ele se corrige pelo tempo. Né? Então, não importa se às vezes você frustra num primeiro momento de comprar aquilo, pode ficar tranquilo, depois vai voltar lá e a terra ela vai se autovalorizar, né? Isso. Porque ele se tem um ditado famoso em Goiânia que fala, quem compra terra não erra. Sim. Né? Então, quem foi compra cunhado imóvel, aqui? Eu acho que foi cunhado é aqui, daqui né? de Goiânia. Bufais? Acho que foi o Elias Bufais. Elias falou. Elias Eu Bufais. acho que Não quis arriscar porque não é... Eu acho que sim. Espero que estejamos certos. Então, se alguém souber aí também, manda nos comentários. Aqui. E aí, então, aí você veio, aí você então pegou, não adquiriu isso, mas aí você viu o potencial do mercado. Talvez isso também tenha te despertado para continuar e acreditar ainda mais no potencial do mercado? Isso foi o meu primeiro, foi a minha primeira vertente positiva na minha carreira, né? Porque eu tô no mercado imobiliário já há algum tempo por causa desse momento. Nesse momento, eu parei de pensar só em obras de engenharia, porque até então o engenheiro ele é formado para pensar só em obra. Né? Você não analisa outros aspectos do setor imobiliário, por exemplo. A gente não tem uma matéria no setor imobiliário dentro da faculdade de engenharia. Eu já até conversei isso nas faculdades. Falei, gente, vamos colocar uma matéria dessa aí. Isso é fundamental para o engenheiro. Ele vai construir casa, ele vai ter que vender. Mas tem todo um processo, né, para poder chegar lá. E aí a minha cabeça começou a pensar. Falei, bom, quais são as possibilidades que eu tenho? Na época, a EBM era uma grande empresa, a MB já era uma grande empresa. A Inovar estava começando, eles estavam montando a Inovar. E eu comecei a espalhar meu currículo e a informática sempre me lastreou muito nos meus currículos. Porque quando eu falava o que eu sabia, né? Entendi. Excel, Word, AutoCAD, que naquela época poucos sabiam, né? Excel profundo, as pessoas não dominavam muito. Então a gente tinha uma vantagem, né? Até o Theo sempre foi muito parceiro meu nesse aspecto. O Theo também é muito inteligente nisso, né? Assim, planilhas e tudo mais, assim, as contas e as contabilidades. Então acabou que eu comecei a abrir a cabeça para outras oportunidades. E aí me ligaram, eu já tinha distribuído currículos, e me ligou uma pessoa da Tropical. E eu jamais imaginava que eu pudesse trabalhar no imobiliário. Eu falava, bom, o que o engenheiro vai fazer no imobiliário? Não tem emprego de engenheiro para imobiliária. E aí me deu um tique, eu falei, bom, eu já tô conhecendo bastante da área técnica, né? Eu já tinha um bom tempo dentro da FGR, já tinha feito muita obra, já tinha um conhecimento já significativo. Falei, cara, eu acho que eu tenho que tentar colocar um outro tempero nessa comida. Então vou tentar ir mais pro lado do comercial, que na época praticamente
Até 10 anos atrás, você não tinha engenheiros que tinham experiência comercial e experiência de obra, né? A própria execução. Até porque eu acho que na época, se eu não me engano, o corretor não era tão valorizado. Hoje é mais valorizado, né? Mas na época poderia ser até visto como uma retração, Sim. um engenheiro falar assim que agora eu sou corretor de imóveis. É pejorativo. É isso. Isso. Talvez Pejorativo. assim, no mundo da engenharia, fosse assim, o cara alguma coisa aconteceu lá não regredindo. legal, tá regredindo isso. E aí foi quando eu conheci um dos primeiros mestres da minha formação, que foi o Paulinho. Né? Eu fui conversar direto com o Um Paulinho. grande empreendedor e empresário e Grande visionário daqui. Para mim, um gênio, né? Para mim, assim, os meninos da FGR, né? O Frederico, o Guilherme e o Rodolfo, para mim são visionários também. São gênios, Com certeza. né? Dentro do segmento deles, eles fizeram uma coisa que é incrível, né? O que é a marca Jardins hoje é uma coisa muito impactante. O que ela principalmente representa em como Goiânia. família, né? Como união, Sim. assim, jardim, você pensa jardim, você não pensa condomínio fechado, você pensa família. Exato. É muito legal isso deixar uma mesmo. marca. Isso é É um conceito muito conceito vinculado à incrível. realidade do que é Isso. mesmo os condomínios. E aí eu fui pro Paulinho, eu não conhecia o Paulinho, nunca tinha ouvido falar do Paulinho, porque eu era do segmento de engenharia e ele do segmento da imobiliária. Aham. Então assim, eu falei, nossa, vou apanhar muito lá. Mas uma pessoa incrível, né? Que na época fomos eu e o Rodrigo. O Rodrigo já era diretor na FGR, ele saiu da FGR e foi para Tropical. Eu saí da FGR também, fui para Tropical para nós cuidarmos dos novos projetos grandes da Tropical. O Rodrigo ficou mais na parte do Eldorado e eu fiquei mais na parte da Aldeia do Vale. Como tinha mais questão de infraestrutura, né? Eu fiquei mais voltado para a infra do Aldeia do Vale e nós fomos desenvolver outros projetos. São duas coisas bem icônicas, né? É, O Eldorado Goiânia e o mudou. Aldeia do Vale. São dois polos, assim, diferentes. É o conceito de moradia, né? Igual o aldeia, né? Também, assim, espaço, beleza, né? Assim, foi. O Aldeia, ele sofreu muito porque ele teve que enfrentar vários paradigmas, né? Então. Primeiro paradigma que ele teve que superar foi a questão de condomínio fechado, porque não existia uma lei que regulamentava o condomínio fechado. Perfeito. Então, não, como assim? Vocês vão fechar um muro e vão impedir o acesso. Então, isso saiu na televisão, Câmara dos Vereadores, um monte de gente tentou intervir nisso. Por isso que o Aldeia do Vale não é o primeiro condomínio de Goiás. O primeiro é o Jardins Viena. Porque pelo Entendi. fato de ter sido aprovado em Aparecida, teve uma facilidade maior em tramitar do que o Aldeia, que era no município de Goiânia, e teve um entrave maior aqui da Entendi. questão burocrática. Né? Então o Viena é o primeiro e o Aldeia foi o segundo. E é interessante, né? Assim, tudo que é inovador Nossa, é tem difícil que de ter. você colocar assim para dentro de um tradicional. Nossa, E aí não Eu adianta. confesso Tem que que ser. quando eu conheci o Paulinho, Aham. saindo da FGR, que era uma empresa que tinha tudo muito pautado numa programação, numa linha, uma coisa assim bem, vamos dizer assim, bem fácil de você seguir. E quando eu conheci o Paulinho, eu no começo, nos primeiros meses, eu achei que ele era louco. entendi. Entendi. Falei, mas ele era louco. Mas assim, quando você encontra com uma pessoa que é visionária, É aí isso. você precisa entender a loucura dele, né? Então, o Eldorado mesmo, 51 torres de apartamento, num local onde era o Eldorado, era coisa de louco. E Não, hoje está consolidado. Não, e é interessante Exatamente. assim, porque a única diferença entre um louco e um visionário é o resultado que ele tem. E hoje a gente vê assim, ó, o Aldeia do Vale incrivelmente bem habitado, né? Assim, as maiores estrelas sertanejas, algumas das maiores estrelas sertanejas que moram em Goiânia moram lá, inclusive. Acho que isso como referência é muito bacana. Pessoas muito bem, assim, muito bem profissionalmente moram lá. E o Eldorado, que é indiscutivelmente um bairro, assim, né? já muito, assim, estruturado, Completo, né? completo. Tanto foi bem sucedido que tem o Eldorado 2 agora, né? Então, Exatamente. Tanto é um sucesso que ele está continuando, está tendo continuidade. exato. Exatamente. E aí você participando disso, eu fico pensando assim, porque aí foi, mesmo assim, olha só, a inovação. Chegou lá como adolescente já inovador, aí passou pela fase, assim, ele de jovem inovador, aí entrou numa empresa inovadora que é a FGR, depois entrou numa outra mais inovadora, assim, também, que lança alguma coisa. E aí, você se descobriu aonde nesse meio desses tantos de coisas aí, informática, obras e mercado imobiliário?
Eu descobri que tudo é atividade complementar, né? Como a gente estava falando ali, mas por que você não foi quando você estava o Bill Gates, acompanhando o Bill Gates, por que você não foi? Porque na minha cabeça sempre foram atividades complementares que geravam uma atividade maior. E quando eu conheci o Paulinho, a minha cabeça bugou totalmente, porque ele era um cara que pegava nada e transformava num bairro como o Eldorado, como o Aldeia do Vale, como o Granville, né? E vários outros projetos que ele fez, né? Vários loteamentos, condomínio de casa popular nós fizemos, o Portal do Sol, né? Então o Portal do Sol é no fundo do autódromo. Toda hora assim eu falava assim, poxa, que loucura, no fundo alguém que vai morar lá. Hoje é uma área nobre, né? O Alphaville. Então, assim, as coisas vão acontecendo porque essas pessoas, elas conseguem enxergar muito à frente, né? Mas eu percebi, eu sempre tive uma facilidade de conseguir olhar se aquela coisa me daria futuro. Entendi. E foi exatamente na época que os sucessores começaram a vir para Tropical. Então, começou a vir Leandrinho, começou a vir o Marcelo, Entendi. né? O Fernando estava começando a vir. Então, para mim, era natural, né? Eu sempre enxergava que era natural que os filhos Fizessem a sucederiam transição. os pais, né? E que acabaria que a posição que nós tínhamos lá, eu e o Rodrigo, que éramos gestores de empreendimento, seriam ocupada por eles. E isso foi uma ação natural. E lá dentro da Tropical isso também foi muito bom. O Antônio Carlos também, uma pessoa muito boa. Sim. A De se família, tratar, né? a família lá, um espírito, família Beth, né? Que é assim, é Sensacional. como se fosse minha irmã. Não ia falar minha mãe, mas eu não posso falar, né? Sim, a É sua como se fosse irmã. minha irmã, adora a Beth, né? Assim, uma pessoa que, É. assim como na FGR, tinha muito esse senso de família, de união, Sim. né? Legal. E aí eu vi que não tinha muito futuro. E eu comecei a já abrir a minha cabeça, porque quando a gente está num local, eu acho que esse é um problema que as pessoas têm que olhar. Quando a gente está num local que a gente está muito confortável, a gente tem que parar e analisar se aquilo realmente é o que é bom para você. Olha Porque às que vezes isso legal. vai ter um tempo finito. Então, assim, para mim, o tempo em cada empresa foi um ciclo de 10 anos. Próximo a 10 anos. E chegando próximo a 10 anos, isso já estava acontecendo na Tropical. Era um processo natural e eu tinha que procurar uma outra oportunidade, né? E comecei a procurar. Eu sempre comecei a procurar. Dalger, mas assim, ó, vamos pegar assim ainda do mercado imobiliário. Você que teve assim um convívio direto com o Paulinho e tudo mais, o que você assim conseguiu? Qual que foi o seu destrave também? Teve algum insight que você falou assim, nossa, isso daqui vale uma vida? Foram vários, Rick. Aham. Vários, assim. Conviver com o Paulinho, eu acho que assim é uma bênção você poder ter, igual eu falo assim, eu Legal. acho que eu não trabalhei na Tropical. Eu falo que eu tive a oportunidade de estar ao lado de pessoas como o Paulinho e o Antônio Carlos. Legal. Eu vi assim o Paulinho, a capacidade dele de conseguir transformar um problema em solução, né? A capacidade dele de desenrolar as coisas, de transformar assim uma tempestade numa calmaria, né? Eu lembro uma vez que ele tinha pedido para mim olhar uma área para ele, Santo Antônio, e eu saí quase a bala lá. O cara me mandou embora a bala lá da fazenda dele, que não Sei. queria parcelar de jeito nenhum. E eu voltei lá pra Tropical com o rabinho entre as pernas, né? Pra falar pro Paulinho. Falei, Paulinho, super tranquilo. Nunca vi o Paulinho falar nem meio tom de voz. Olha Fala assim, só. ele falou alto uma vez com alguém, nem meio tom de voz. Não, Dacho, fica tranquilo, nós vamos organizar. Passou uma semana, ele marcou uma reunião com esse proprietário. Eu falei, nossa, agora vai ser um problema, né? Rapaz, ele saiu da reunião saiu se abraçando da reunião, assim. A proposta que eu tinha levado era até bem melhor pro proprietário, né? Mas ele não conseguia enxergar, eu não consegui passar isso para ele. E aí eu tive a oportunidade de estar ao lado do Paulinho, ele me chamou para reunião para me acompanhar. A maneira como ele colocou as coisas. Então, assim, a minha maneira de ver e de tratar as coisas mudou muito. E Olha foi o só. meu início da minha especialização em aquisição de áreas. Porque Que normalmente, legal. quando você começa a adquirir uma área, a pessoa não quer vender a área. Se tem- você mora na sua casa, no setor sul, no Nossa. setor oeste, mas você não quer, é seu sonho ficar ali. Aí chega alguém e fala, não, eu preciso, quer comprar a sua casa. Nossa, Então a abordagem do Paulinho, a maneira como ele tratava a coisa, não só com os terreneiros, mas com os sócios, né? Eu lembro que no Aldeia do Vale tínhamos acho que 17 sócios. Era uma empresa bem complexa, né?
Então, administrar e tomar a decisão por 17 sócios é complicado. Sim. E o Paulinho levava aquilo de uma maneira tão tranquila, nunca era problema, sempre era a solução. Então, assim, eu me espelhava muito na maneira como ele conduzia as coisas. E até foi uma coisa que eu carreguei para minha vida, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta, que é um ditado Legal. que as pessoas Sim. falam, né? Sim. Isso é aplicado dentro da Tropical. A maioria dos empreendimentos que eles têm, eles estão diluídos, eles têm vários sócios, né? Porque se eles tiverem problema em alguns, os outros vão estar Vão ajudando dar esse suporte. problema e a empresa vai estar mais consolidada. Então, o que mais me marcou lá foi essa questão da maneira dele conseguir transformar problemas em soluções. Dauge, que Maravilha, incrível. muito Não, que bom, incrível. né? Isso já valeu, assim, uma vida. É. De verdade. É Gratidão verdade. você por compartilhar isso, Dauge. Assim. E aí, isso... Então, assim, a disrupção para o mercado imobiliário. Você falou, vamos aqui quando você estava lá naquela rotatória lá do Madrid ali e não comprou o terreno. Aí você falou, tem que pensar mais no mercado. A sua disrupção para aquisição de áreas, né, foi nessa questão da reunião para condução de uma reunião. Você aprendeu, Você vamos aprendeu falar ali. assim, né? Você teve um clique, né? Assim, que fosse. E aí, assim, como que você conduziu essa questão das áreas? Até quando que você conduziu ela? Aí o que aconteceu? Nessa época, né, eu sempre fiquei muito na parte técnica dentro da Tropical. A minha cabeça sempre foi muito voltada para a parte técnica. Essa minha convivência com o Paulinho me fez ver mais essa parte comercial. Perfeito. E cada vez eu migrava mais, o meu desejo era estar mais longe das obras, e mais próximo das vendas e do desenvolvimento, da criação. Né? Só que nesse momento, os herdeiros chegaram. E eu não tive essa oportunidade. Ah, entendi. Só que eu já via que isso é o que eu tinha que procurar. E eu comecei a buscar isso. Falei, olha, como eu vou conseguir uma oportunidade de fazer isso? Aham. E aí, na época, tinha saído o LinkedIn. Não sei se vocês sei. conhecem, mas tinha acabado de lançar o LinkedIn. E eu comecei a colocar meu currículo no LinkedIn. Você Então, vem assim, da informática, dentro da informática já pegou de primeira ali. eu não gosto de me sentir muito confortável num local. Ó, que eu estou confortável, na minha cabeça automaticamente eu penso, eu estou com um problema. Entendi. Isso sempre me acompanha na minha vida. Aham. Aí quando eu estava muito confortável, eu falei, eu tô com um problema. O que eu vou fazer? Não vou procurar outras opções. Qual a opção que eu quero? Eu quero uma opção que me leve para a área de desenvolvimento de produtos. E eu fiz um currículo, coloquei lá, e passou 2 semanas me ligaram. Ah. Aí eu falei, caramba, vou lá, né? Pra ver qual que era. E aí eu conheci também outra pessoa incrível, uma pessoa incrível que tem aqui em Goiânia, vocês têm que falar com ela, que é a Luzine, inclusive é da A3 Consultoria, né? Olha, Ah, eu já sei pessoa da fantástica. empresa, eu conheço, É uma pessoa mas ela não. fantástica, que cuida de praticamente, eu acho, de quase todos os incorporadores da cidade, ela cuida. Que É uma legal. pessoa empoderadíssima, uma mulher muito empoderada, né? Ela é da minha idade, né? Uma mulher bem forte, assim. Muito forte, né? Então, assim, cuida das contas do Adão mesmo, das contas não, Sim. da vida, assim, dos relacionamentos, né? Sim. E aí ela me chamou para fazer uma entrevista, eu fui lá. E ao que terminou a entrevista, ela falou assim, bom, você pode começar que dia? ah, Eu falei, uai, mas não é só uma entrevista? Ela falou, não, você é exatamente a pessoa que eu procuro. Que legal, Dauge. é bom. E aí eu falei, uai, eu posso começar amanhã, né? Ela falou, não, então tá, então amanhã você vai na Souza Andrade. E eu não sabia, não tinha nem ideia do que era a Souza Andrade na época. Né? Você vai lá para falar com o Adão. Aí eu pensei, falei, será que é o Adão da Adão Imóveis? Não deve ser, né? Porque é Souza Andrade, né? Aí fui lá na casa na Doutora Olinto Manso Pereira, Sim. tava lá aguardando e me chega o Adão. Ele é bem acelerado, passou rápido pela recepção. E entrou lá e passou um pouquinho, ele me chamou. E aí eu fui conversar, era o Adão. Então a vida também me deu outra oportunidade de conhecer uma pessoa incrível também, que é um outro gênio. Com certeza. Gênio, eu falo que ele é da minhoca ao jato, né? Poucas pessoas sabem, mas ele vendia minhoca. O pai dele era agricultor. Ele vendia minhoca na beira do Paranoá para poder trocar por toicinho para poder fazer uma mistura na comida na casa dele. Nossa. E hoje anda de jato, né? Hoje Sim. a Adão Imóveis, não sei se todo mundo sabe, mas é a quinta maior, nem sei se ela já subiu, porque é recorde atrás de recorde, a quinta maior imobiliária do Brasil. Que legal Do isso. Brasil. É muito. É uma potência. Uma né? potência. Uma potência. E aí eu fui trabalhar com o Adão. Aí eu conheci o Adão, cheguei lá, a Luzine já tinha me referendado. E eu fui trabalhar com ele. E na época eu já estava bem presunçoso, né?
Falei, poxa, eu tô vindo aqui para trabalhar com esse cara, vou pedir aqui um valor bem alto, que para mim era bem alto, né? Sim. Fui lá e joguei o salário lá em cima, ele falou, não, tá fechado. Aí eu já saí com a sensação, perdi, né? É Perdi. Mas senta com uma pessoa dessa para conversar. Aí comecei com ele, hoje já tem 11 anos que a gente tá junto aí nesse trabalho. Hoje eu sou consultor, né? Mas aí entrei na Adão, que aí foi uma outra história, uma outra fase da minha vida. Outra fase e com certeza, assim, mais voltado para incorporação, inclusive de vertical. É. Aí o que aconteceu? Eu via muito do horizontal, né? A Tropical era muito horizontal. E a Souza Andrade era uma construtora de verticais. Aí meu mundo deu uma volta de uma hora para outra. Mas eu consegui me adaptar rápido, né? Até a Carmen, que era a psicóloga da FGR, né? Ela falou para mim uma coisa, falou, você tem uma qualidade que é singular. Eu falei, qual? Ela falou, você se adapta muito rápido a uma situação. Você não tem dificuldade de se adaptar. E lá na Souza Andrade eu não podia deixar a bola cair, né? Entrei como diretor de incorporação e novos negócios, né? Então meu cartão pesava no meu bolso e eu tive que fazer valer. E aí mergulhei no mundo da incorporação, do vertical, na ADM, né? Na parte da análise, porque o vertical é bem mais complexo do que o horizontal. É mais complexo, assim, você vê que é uma... É bem mais complexo, é bem mais intenso. O que eu acho que a diferença entre horizontal e vertical é a intensidade. Certo. Né? O vertical é intenso, é um período, é um ciclo de 5 anos. Tá, isso no vertical, você tá falando. Tá, 5 anos entre 5 anos desenvolvimento... você vai do céu ao inferno. Tá, ok. Certo? O céu ao inferno é sucesso ou fracasso. Eu entendi, né? tá. O horizontal é diferente. O horizontal é um período de 15 a 20 anos para ir você ir do sucesso ao fracasso. Entendi. Por isso que o Marcelo falou isso. Quem compra a parte do terreno, quem mexe com terreno, muitas vezes você segura esse lançamento e ele vai se corrigir. No vertical, não. O vertical não aceita isso. Se você errar, você tem que entregar o prédio. E o aporte do vertical é muito alto. A gente está falando de milhões. E é num período muito rápido, né? Num período curto. Nós estamos falando de 36 meses de obra. Então, em 3 anos, você tem que aportar todo aquele capital. Entendi. Se você não consolidar a venda, se não for um sucesso de venda, você vai ter que bancar isso ou você vai ter que usar todo o dinheiro do banco. Isso. Aí o banco consome todo o seu lucro. Entendi. E aí você teve só o trabalho, mas não teve resultado financeiro nesse empreendimento. Prejuízo. Ou prejuízo, tem inclusive. Tem vários empreendimentos verticais que deram prejuízo. As pessoas não falam porque não há, mas tem. Sim, claro. Não, eu diria assim, ó, tipo, eu não sei se você sabe isso mercadologicamente, não sei nem se deveria, assim, ser a pessoa correta para perguntar isso, mas você sabe assim, ó, dentro de um empreendimento vertical, qual que é o percentual que tem que estar vendido para ele se pagar, assim, se concluir? Aproximadamente, tipo, 50%, 60%, 70%? Aí depende muito do produto. Tá. Né? Porque o que acontece? Se você pega um produto da faixa C, D e E, né, a sua margem é muito baixa. Tá. Você consegue ganhar um percentual muito baixo dentro daquele volume, mesmo sendo um VGV muito alto, mas a margem é muito baixa. Ou seja, aqueles MRV, assim, a margem é super baixa. Apertadíssima. Tá, apertadíssima. Ok. Basicamente é uma obra de administração. Eu entendi. Aí o volume tem que ser muito grande. Uhum. Quando você pega, por exemplo, o popular, ele está muito parecido com o loteamento. O volume tem que ser grande para que você tenha um retorno que seja significativo. Entendi. Quando você vai subindo o padrão, né, você começa a vir para a média, apartamento de 70 metros, 100 metros, 150 metros, você ainda está no médio, você não está no preço ainda do, vamos falar assim, do AAA ou do AA. Né? Você ainda não estamos falando de hoje, preço de hoje, 10 mil, 11 mil reais o metro quadrado. Não estamos falando na faixa de 5, 6, né? Entendi. Que é o médio. Sem querer desmerecer nenhum bairro, né? Sim, claro, sem dúvida. Setor Coimbra, Jardim América, né? A gente tem apartamentos maiores, mas não é o objeto de desejo, né? Quando você vem para os bairros mais nobres, aí o ticket é maior. Sim. Quanto maior o ticket, maior o risco e maior o resultado. Entendi. Então, se você tem, por exemplo, um empreendimento na Praça do Sol, ele vai dar bem mais resultado do que um empreendimento no Jardim América. Porque o tijolo, o pedreiro, o servente é o igual. mesmo. Então, o custo básico da construção é o mesmo. O que vai mudar? O que você conseguir agregar de valor. E nos últimos 10 anos, Goiânia teve uma revolução completa nessa questão de agregar valor ao que você está vendendo. Não só nas incorporadoras, mas nas imobiliárias, né? Sem a Adão dúvida. Imóveis, ela conseguiu se destacar porque ela conseguia agregar valor e lá no desenvolvimento do produto, o Murilo, né, que é o filho do Adão, que é o CEO hoje de todo o grupo,
Sempre Um foi uma pessoa... cara visionário. Cara visionário também. Sempre teve muito essa questão de conseguir estar junto com os incorporadores e conseguir desenvolver um produto que agregasse valor futuro. Porque o erro, Rick, tá no início, não tá no meio. Você erra no começo. É na base, né? Você erra quando você compra o terreno. Você comprou o terreno no lugar errado, você já errou. Ah, dá para consertar? Dá. O Marcelo falou isso bem. Ah, a gente pode esperar, a terra vai amadurecer, aquele terreno vai melhorar, a cidade vai evoluir, mas se você comprou errado, você vai ter que pagar por aquele erro. Perfeito. E você paga ao longo do tempo, às vezes, e às vezes, assim, nem é nessa geração, porque o imóvel, ele também, assim, é de gerações, né? Às vezes não vai Vou falar conseguir. uma coisa aqui que é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, é o seguinte. Quais são os 5 itens mais importantes para a decisão de qualquer empreendimento imobiliário? Não sou eu que Vou falo. anotar. Olha, Isso vale milhões. milhões aqui. Isso não sou eu que falo. Quem fala isso é meu professor, né? Uhum. Onde eu faço estágio há 11 anos, Uhum. o Adão, né? Fala assim, ó, o primeiro Incrível. item que é o mais importante. Primeiro, que é o que vai gerar sucesso para você. Localização. Aí o segundo item, que vai complementar esse item para que você tenha um produto que seja objeto de desejo de todos. É a localização. O terceiro item, que é para te melhorar a rentabilidade do seu produto, é a localização. O quarto item que vai gerar para você uma carteira saudável e, consequentemente, uma liquidez. Porque não adianta você ter um produto que não tem liquidez. Quem tem sapato na prateleira que não vende? Não quer. Ele dá o sapato e bota um novo para vender. É a localização. E, por fim, o item que fecha todos esses e que conclui que esse é o item que resolve todos os problemas é a localização. Então, eu escuto isso há 11 anos. E quando eu entrei na Souza Andrade, eu tinha uma visão de procurar negócio, porque o Paulinho é mega. Sim. Paulinho é Brasil. Paulinho não é Goiânia. Paulinho é Brasil. Então, a minha visão de trabalho era Brasil. Né? Perfeito. Olha, tem uma área em Paraupebas, vamos lá olhar. Ah, tem uma área em Barreiras, vamos olhar. Tem uma área em, sei lá, Primavera do Leste, vamos olhar. Né? Esse é o incrível. Paulinho, é um cara Brasil. Ele, cara, eu não sei de onde ele tira tanta energia. E Dalger, pra eu tocar fico tudo. pensando assim, ó, um cara Brasil, ele é um cara mundo. Porque ele se daria bem em qualquer Qualquer país. coisa que ele estivesse fazendo. Qualquer país do mundo. E o meu Porque ele mundo é grande. virou do avesso, que eu fui pro Adão, que é nicho. Entendi. É nicho. O Adão falava assim, Dalger, deixa eu te falar, eu só quero isso aqui. Ele tem um comentário que ele faz, que toda vez que eu tenho oportunidade, às vezes eu dou umas palestras para uns corretores, né? Sobre plano de diretores, sobre outras coisas. E ele falou assim, cara, eu gosto do filé. Porque o filé eu vendo pro rico, pro médio e pro pobre. O pobre come filé, o médio come filé e o rico come filé. Agora, se você puder trazer para mim a pontinha do filé, aquela que é a parte mais macinha do filé, eu quero só ela. Eu não quero nem o filé inteiro. Então ele restringiu a minha área de atuação, de captação diária, demais. Entendi. Né? E mesmo assim a gente tinha que conseguir atender a demanda da consultora, porque a consultora é como um vagão, é um trem. Ela tá cheia de vagões e ela tem que rodar para ela continuar mantendo a estrutura dela, que é uma estrutura cara, né? Diferente do loteamento, que é uma estrutura barata. Você tem que manter aquela estrutura para ter aquele lançamento. E aí ele me limitou a 3 bairros, Marista, Oeste, Bueno. Falei, mas Adão, mas eu não vou conseguir lote só nisso. Não, se vira, o problema é seu. Dalger, que legal. E você, assim, tipo, qual que é o empreendimento que você tem? Claro, com certeza você tem alguns que você deve ter orgulho, mas tem algum que você fala assim, nossa, esse daqui foi uma negociação talvez um pouco mais trabalhosa, eu pensei que não fosse rodar e aqui já está um prédio aqui. Tem algum caso nesse sentido, Cara, assim? Rick, a gente foi tão assim gloriosa essa minha participação lá enquanto diretor da Souza Andrade, que eu tive tanta oportunidade lá. Dentre uma delas, assim, a que mais me impactou, o prédio que mais me impactou foi o Wonderful, na Praça do Sol. Tá. Não por causa do prédio, do projeto, da localização, mas por toda a situação que envolveu o projeto do Wonderful, do Romanet, que culminou no Lumina e uma série de outros projetos. Foi em fazer uma parceria com a Opus, né? Então, na época, a Souza Andrade e a Opus eram concorrentes. Sim. Né? E acabou que ali fez-se um casamento
E juntou, na minha visão, uma grande construtora, que é a Souza Andrade, consultora, né? Junto com um grande incorporador, que é o Denner, da Opus. Sim. Uhum. E surgiu um projeto lindo. Para mim, o Under foi um projeto lindo, né? Na localização espetacular. E todo esse processo foi muito rico, né? A convivência com o Denner, né? Que também outro mega. É outro mega, né? Uhum. Agora ele tá mega business, né? Muito inteligente, né? Um engenheiro com muita visão comercial. E trabalhar com ele, com Adão, e ter as reuniões entre que tinha Denner e Adão, os dois juntos trabalhando o produto. Então, assim, foi pra gente o produto que deu a melhor rentabilidade. Uhum. Claro que eu não posso falar quanto Sim, foi, sem mas dúvida. foi a melhor rentabilidade disparado, Sim. né? Uhum. Nós construímos vários outros projetos depois disso. O Lumina, construímos o Vitrio, nem lembro de todos eles, que eu comecei a voltar, que aí nesse momento Sim. eu também tive uma mudança, né, do vertical para horizontal. Mas assim, foi uma coisa que me marcou bastante, porque o Denner tem uma personalidade bem forte. E como que você, assim, lidou... Porque você tava lá junto nessas reuniões. Eu fico pensando Todas. assim, ó, essa força e essa energia de titãs aí, assim, o Adão e o Denner junto são, assim, são coisas leves. Você sente, assim, você como participante, claro, como observador, você vê, assim, que cada um consegue se colocar bem dentro. Existe o respeito mútuo nesse sentido? Ou normalmente um tem que ceder de alguma forma, uma vontade ali para acontecer? Porque os dois são muito fortes. Muito fortes. Muito fortes. São dois fenômenos no mercado goiano. Sim. No mercado brasileiro, a gente pode se falar. Mas assim, eu acho que tanto na convivência que eu tive com o Paulinho, e não me surpreendeu nesse relacionamento entre o Adão e o Denner, né? Uhum. É que o respeito é muito grande, né? Então o respeito Incrível. supera qualquer diferença. E quando você vira sócio, né? Tem o ditado lá que o Adãozinho fala pra mim: quem tem sócio tem patrão, Dalja. Então se você tiver que fazer qualquer coisa, faça o certo, porque eu vou ter que prestar esclarecimento pro meu sócio. Então essa conduta que ambos têm, né, esse respeito que sempre teve, é que gerou o sucesso dos produtos que tem hoje. É claro que a Souza Andrade tem diversas outras parcerias. Tem o Mário da Dinâmica, Sim. tem o Léo da Terral, que meu Deus, o Léo, se ele pedir pra mim deitar no chão pra alguém passar em cima, eu deito, porque é uma pessoa do bem, assim, Sim. que também são pessoas são incríveis, fantásticas. são incríveis. Mas essa sinergia que os grandes líderes, o que eu vejo é que a vaidade não supera, né, a questão de atingir o objetivo. Então você tem um objetivo maior, que é ter sucesso naquele empreendimento. Então a vaidade não supera isso. Eles sempre estão prontos para ceder em prol de um resultado final. Dalja, E que nós, coisa incrível. Assim, eu acho que talvez esse que é o... desculpa. Não, eu tô falando porque, assim, falando em sucesso, né, e tudo, e a gente acha que já tem que caminhar, né, pro final, porque sempre as conversas são Mas assim, que né? pena, assim. Porque ele falou em sucesso. E, assim, para você, de toda essa vivência, de tudo que você já, né, aprendeu, vivenciou, conviveu, o que se tornou sucesso para você? Pois é, para mim o sucesso ele não está atrelado ao resultado financeiro, né? O sucesso ele está atrelado à família, ele está atrelado aos amigos, ele está atrelado às suas realizações, às coisas que você pleiteia ao longo da sua existência, né? Claro que eu sou muito novo, né? Tô com 54 anos, eu ainda tenho mais uns 50 pela frente. Sim. Com certeza. Mas assim, a gente conseguiu construir uma série de histórias ao longo desse tempo. E aí, nessa jornada minha, eu sempre fiquei pensando, bom, o que eu quero, né? Sim. Eu nunca busquei muito um resultado financeiro, eu nunca corri atrás de dinheiro. Meus contratos, né, eu vejo o sucesso dessas pessoas, eles sempre tiveram o lado financeiro muito bem estabelecido. Mas eu nunca pensei muito nisso. Isso para mim sempre é consequência. Sim. Né? E agora, no momento que eu deveria pegar minha vida e levar ela para esse objetivo, que eu já tenho todo o conhecimento e experiência, Sim. eu cheguei no momento da minha vida que eu falei, não quero isso. Eu quero fazer alguma coisa que eu possa doar para os outros. Eu Entendi. quero ceder uma parte do que eu tenho para que eu possa fazer um benefício maior para todo mundo, não só para mim, né? E eu comecei a procurar isso nos últimos 2 anos. Na pandemia eu comecei a procurar com isso. É isso, E aí é eu um achei chamado. Aí eu achei um caminho que é o caminho que eu tô tentando fazer agora, que é o que nos motivou, né, Rick? Sim, com Nosso certeza. primeiro contato lá,
que até a Ana que... A Ana Mônica veio e Ana falou assim, Mônica ó, que você fez sabia do... Sim, a Ana Mônica fala, ela é, nossa, ela- é a nossa que conecta, a nossa É a mocinha nossa- da conexão, Perfeito. não é graça. Então, sucesso para mim é uma realização pessoal que cada um tem que ter. E a gente não tem que se espelhar nos rótulos que são colocados para as pessoas. Ah, sucesso é ter dinheiro, é ter Ferrari, helicóptero, viajar para Dubai. Não, procure o seu sucesso. Né? Nas pessoas simples, né? Eu convivo muito com pessoas muito simples, pedreiro, servente, armador. Essas pessoas encontram sucesso em coisas tão simples como um jantar de fim de semana com os Perfeito. netos. Né? Então, assim, eu sempre procurei o meu sucesso. E para mim, o meu sucesso não é realização financeira, é conseguir ajudar o próximo. E aí eu tenho que dar um próximo passo agora, que é aonde eu estou tentando chegar. Ai, Não, que gente, honra, né? e deixa Foi. eu te perguntar, deixa eu perguntar mais uma vez, assim, ó, porque eu acho que é um assunto que eu acho que é válido perguntar, né? Você não vê que, assim, que como empreendedor, como você, como uma pessoa bem-sucedida, você é uma pessoa, literalmente, assim, que saiu também de um zero, vamos colocar nesse sentido, e atingiu o sucesso dentro do que a maioria fala, né? Você é diretor hoje de uma grande empresa, você passou por grandes pessoas e personalidades que até hoje são, assim, incrivelmente bem-sucedidas. E você não vê que talvez esse caminho de você construir, no caso, como um Adão, como um Paulinho, como um Denner, como todas essas pessoas incríveis que a gente comentou aqui, como o pessoal da FGR, como o Theo, não dá mais oportunidade para as pessoas do que talvez entrar numa política? Como que você vê assim, a política dentro desse meio? Eu sempre pensei que talvez pudesse ser contrapartida, né? Assim, falar, para que eu quero entrar num meio desse, se eu posso também ajudar sendo um grande empreendedor, você que tem uma visão de áreas e tudo mais, quando você incorpora um prédio, por exemplo, quantos empregos diretos você não gera? Quantas pessoas não são beneficiadas? Famílias inteiras que são criadas ali? Não é que é muito mais interessante nesse sentido? São dois itens básicos que eu vejo que levam a gente para outro caminho, não o de empreender. Perfeito. O primeiro item é o seguinte, é a magnitude da minha ação. Então, enquanto empreendedor, eu vou conseguir fazer o quê? A quantas famílias eu vou conseguir atingir? Tá. Vou te falar de números. A Souza Andrade hoje tem mais ou menos uns 500 funcionários nas obras. Então, a gente Perfeito. atinge mais ou menos umas 2.000 pessoas. Perfeito. A Adão Imóveis deve ter mais ou menos, deve estar beirando aí uns 1.000 corretores. Então nós estamos falando de 4.000 pessoas. Entendi. Se eu pegar uma história de uma vida, que foi a construção dessas duas grandes empresas, Sim, que hoje é um grupo, sim. a gente está atingindo, em média, 6.000, 8.000 pessoas. Perfeito. Isso não é nada. Absolutamente nada. Perfeito. Então a magnitude da nossa ação, ela fica limitada no esforço que eu vou ter que fazer. Quando você pensa na carreira política, primeiro a carreira política ela tem que ser uma doação. Né? Ela Concordo não tem que totalmente. ela não tem que estar lá para... Por isso que, por exemplo, igual o Leonardo, né, que saiu como candidato a senador, poxa, ele está doando. Igual o Vanderlan, né, que é um nosso senador, um mega empresário também, uma pessoa do bem, né? Tá lá doando o tempo Ele dele poderia ir para um barco em e ficar prol lá do tranquilo. Brasil inteiro. Ele poderia agora estar viajando, podia estar para sei lá, para Maldivas, Dubai, né, ali. podia estar pescando, podia estar fazendo o que ele quisesse na praia, não precisava. E ele está lá doando o tempo dele. O Leonardo está se propondo a doar. Então, o que eu acho que eu tenho que fazer para as pessoas, para mim Perfeito. poder abranger uma quantidade de pessoas que, vamos dizer assim, que o meu recurso geraria. Indo para a política, eu posso fazer isso. Né? Eu posso começar, por exemplo, se você vai para a Câmara dos Deputados, você vai lá determinar leis ou apoiar o partido que está governando. Entendi. O nosso presidente, ele não consegue liderar sem um apoio da Câmara, dos deputados e dos senadores. Ele é Entendi. refém disso. Entendi. Por melhor que ele seja, ou por pior que ele seja, ele não vai conseguir tocar sozinho. Então nós temos que encher esses espaços de pessoas boas, Então vamos torcer, né? de pessoas que têm visão para poder construir isso. É isso aí. E assim a gente consegue mudar o país. Eu entendi. Então, assim, você está indo por ideologia. Nesse sentido, é algo que, assim, que é um impulso natural seu. Exato. Tá bom. E, assim, eu acho que todo impulso natural tem que ser colocado em prática, porque a ação dele, independentemente do resultado, vai te gerar um prazer e vai gerar para todo mundo que está do seu lado também esse mesmo brilho. Né? Porque é alguém que acredita naquilo que faz
e se coloca a caminho, independentemente do que seja o que ele Exatamente. acredita. Exato. E é isso, assim, é por isso que eu gostei de ter essa conversa, é por isso que eu acho massa ter, assim, essas histórias. A gente vê que não é por acaso que tá acontecendo isso. E, assim, eu torço muito pro melhor. Eu torço muito pro melhor de todo mundo, não só do Brasil, mas do planeta como um todo. E, assim, a gente tá aqui junto nessa mesma vibração positiva. A agenda positiva, quando você falou da agenda positiva, eu acho que assim, é positiva. isso. Nós temos que ser espalhadores de boas notícias. E lembrando que a agenda positiva não começou comigo, né? A agenda positiva é uma agenda do nosso senador Vanderlan. Eu não faço campanha para ele, mas é uma pessoa que eu admiro. Mas ele está com essa agenda positiva lá no Senado para acabar com essa polaridade que tá. Gente, vamos pensar no que é melhor para o país. Esses líderes, quando você me perguntou da diferença, os líderes eles estão focados em ter um resultado para aquele empreendimento. Sim. Então os nossos governantes também têm que estar focados nisso. Então a gente tem que ter pessoas que pensem no todo e não no individual. É isso aí. E assim, e as boas coisas a gente tem que colocar pra gente mesmo. Então, assim, são boas ideias. Agenda positiva você pode ter na sua vida. Né? Assim, você pode filtrar e ter uma agenda positiva de redes sociais. Isso. Você pode ter uma agenda positiva de discussões familiares. Você pode ter uma agenda positiva de amigos, assuntos de amigos de mesa de bar. Então, são agendas positivas que a gente tem que trazer sempre pra perto da gente. Exatamente. Cara, Dalgia, um prazerzaço mesmo, assim. Eu não te conhecia tanto, assim, do mercado. Eu conheço, com certeza, o resultado do seu esforço pelos empreendimentos que a gente passa. Eu também, assim, fico admirado. Eu tenho certeza que foi muita energia ali, muita coisa bacana. E você teve grandes professores e mentores que conseguiu transferir aqui para mim, inclusive, parte desse ensinamento. Gratidão a eles também, assim. Eu tenho uma coisa que eu falo assim, você quer saber como que você é visto? Então, assim, deixe as pessoas falarem quando você não estiver presente. E todos eles, assim, são histórias incríveis, a gente tem ouvido. E gratidão a eles também por fazerem essa cidade tão fantástica. E gratidão a você por estar junto. Obrigado, Ica. Muito obrigado mesmo por estarmos aqui, né? Compartilhar tudo isso da sua vida, das suas vivências. Do mercado um imobiliário que a prazer. gente ama, né? O prazer foi meu de poder estar aqui com vocês. Desde o nosso primeiro encontro, eu já achei também muito positivo nosso primeiro contato, né? E eu acho que isso é o que vale. Se as pessoas continuarem nesse sentido, né? Todas as entrevistas que eu vi de vocês, muito agradáveis. Se nós continuarmos com essa agenda positiva aí, o Brasil vai para frente, a gente vai ficar feliz. E as pessoas que estão do nosso lado também vão ficar felizes. Isso é o que interessa. Isso. Incrível. Avante. Avante. Vamos terminar com essa frase que é a chave de ouro aí. Um abraço para vocês, gratidão Até. por vir e até.